Graça e paz, queridos, amém? Graças a Deus, mais um domingo de Dia das Mamães, mas mais importante que isso é o domingo do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje o assunto da nossa escola bíblica é um dos assuntos, acredito que um dos assuntos mais importantes a serem debatidos nos nossos dias atuais, que é o assunto do pecado, que tem sido distorcido o seu significado, tem sido... como posso dizer, tem sido maquiado esse assunto a fim de que as pessoas não enxerguem as próprias ações a respeito dos seus erros diante de Deus, né? Mas eu quero começar essa aula hoje com uma dinâmica muito interessante, que eu acabei de inventar. Angelão, hoje nós vamos brincar de escolinha. Quem nunca pegou uma bolinha de papel e tacou no professor, né? Misericórdia, se converta. Angelão, você vai pegar essa bolinha aqui. José Lucas já pode ficar na fila que você vai tentar também. Daí de onde você está mesmo, daí, mais longe. O Ângelo vai tentar tacar a bolinha dentro do alvo que é um baldinho. Vai, Angelão, no 3, em 1, 2 e 3. Ele realmente tacou no professor. Misericórdia. Na metade do caminho agora, tenta acertar o balde. Aí. Você estava longe e errou o alvo. Vamos tentar um pouquinho mais. Errou! A terceira tentativa mais perto, vai. Vai. Aí. Muito bem, vai lá, Zé. De longe o Zé vai tentar a bolinha no alvo. Cuidado, Juliane, que está perigoso aqui a aula hoje. José no 3, hein? 1, 2 e 3. Misericórdia. Pega a bolinha e tenta do meio do caminho. Irmão Douglas, você quer tentar, irmão Douglas? Aí, Zé, aí. Errou! Agora tenta de pertinho. Misericórdia, não acerta. Meu Deus! Agora aí, de perto ele acertou. Muito bem. Alguém mais quer tentar acertar o alvo? Tomé, você venha para a escolinha do professor Felipe, acerte o alvo daí. Daí. Mais para trás, viu? Na última fileira de cadeira, hein? Tomé, um crente de verdade, ó. Vai. Oi! Quase, hein? Agora tenta do meio do caminho, Tomé. Estamos aqui brincando de tiro ao alvo. Do meio do caminho agora, irmão Tomé, que fez aniversário e não trouxe bolo para nós. Aí, tá bom. Vai. Olha, quase respingou. Agora vem mais pertinho. O José só conseguiu na boca do balde. Aí na primeira fileira, aí, tá bom. Acerte o alvo. Foi. Agora na boca do balde, vai. Pronto. O que eu quis te ensinar com essa dinâmica do alvo, né? Angelão, pode colocar, Raquel, põe no primeiro slide para mim, por gentileza. O assunto de hoje é pecado, tá? Como eu disse, um dos assuntos mais importantes a serem debatidos nos nossos dias, que é um assunto que ninguém gosta de falar, né? Que é pecado. Vou falar contra mim mesmo, né? Mas tem que ser debatido. Mas antes da gente ir para o primeiro slide, eu quero ler o texto base aqui do capítulo, que está em Gênesis 4:77, que diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz
a porta, né? Aqui é Deus quando repreende Caim, né? Quando ele mata Abel, e ele repreende a Caim, que pecou matando o seu irmão, né? O primeiro assassinato foi quando Caim matou o seu irmão. Mas eu quero ler também aqui um texto muito importante de Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é um texto muito sério. E todos pecaram. Todos. O único que não pecou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, tirando Cristo, todos pecaram de Adão para cá. A partir do momento que Adão peca, desobedece a Deus, mas não foi Eva primeiro, foi, mas a responsabilidade sobre aquela ordem de Deus estava sobre Adão. E a partir de Adão todos pecaram. Amém? Pois bem, essa dinâmica que eu fiz da bolinha no balde é justamente isso. A raiz semântica, né, no hebraico que é ratai, ou no grego que é hamartano, tem esse significado de errar o alvo. E qual que foi a ideia? Enquanto os irmãos estavam de longe tentando acertar, ninguém acertou o alvo. Porque o alvo é a vontade de Deus. Quanto mais longe da vontade de Deus a gente está, mais a gente vai errar o alvo. Porém, quanto mais próximo da vontade de Deus, mais certeiro a gente vai ser. Então nunca se esqueça da bolinha no balde, tá? Quanto mais longe de Deus, mais a gente vai errar. Eu ia comprar aqueles arco e flecha, ia ser mais divertido, mas... Mas vocês conseguiram entender? É simples, mas muito profundo isso. Quanto mais longe do centro da vontade de Deus, mais a gente vai pecar. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Fugiram, deram ouvidos à serpente, né? E saíram do centro da vontade de Deus e pecaram contra Deus. Então, olha lá, o pecado é igual a errar o alvo, ou igual a ficar aquém da glória de Deus. Então, a raiz de todos os pecados é a incredulidade, é não acreditar na palavra de Deus, é não acreditar naquilo que Deus está ordenando, tá? A partir do momento que eu não creio, eu peco, simples assim. Próximo slide, por gentileza. Falar um pouquinho sobre a origem do pecado. A gente tem pelo menos 3 visões aí que o autor traz sobre a origem do pecado. A gente tem 3 teorias humanas aí, 2 são muito nada a ver e uma mais certeira. Em primeiro lugar é o corpo material. Alguns acreditavam na ideia de que a matéria é má, tá? O corpo em si é mau. Então, portanto, destruir o corpo vence o pecado. Destruir o corpo, por isso que lá, já logo quando Jesus se ascende aos céus, começa a igreja a se acender, né? Começa a crescer a igreja primitiva, surgiu um grupo chamado de gnósticos, que não acreditavam que Jesus foi homem, que Jesus foi carne como a gente, porque eles acreditavam que a matéria em si é má. Como pode Deus ser matéria? Mas a gente sabe que Jesus era 100% homem, foi um ser humano, tá? Mas alguns acreditavam assim, que a matéria é má, portanto, Jesus não poderia ter sido homem. E, portanto, eu tenho que mortificar a minha carne para vencer o pecado ou vencer o mal, que a gente chama de asceticismo, né? Portanto, olha lá, a refutação sobre isso é falso, né? O corpo físico não é mau. O homem deve glorificar a Deus com o seu corpo. Somos templos do Espírito Santo. Nosso corpo glorifica a Deus. E nosso corpo, ele é abençoado a partir do momento que nós obedecemos à vontade de Deus. Amém? Seu corpo não é mau, mas cuide bem dele, tá bom? Não vá sair comendo porcarias, como eu ontem comi cachorro quente, muito bom. Outra teoria é sobre a ignorância. Quanto mais ignorante eu sou, mais pecaminoso eu sou. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, menos pecaminoso eu sou. Não faz sentido, né? Então, você tem mentes brilhantes no mundo, que então não seriam pessoas perfeitas, e a gente vê que não é bem por aí. Aliás, através de mentes brilhantes, a gente teve atrocidades no mundo inteiro.
O pecado, olha lá, a ideia é que o pecado é a falta de educação ou imperfeição moral. Não, a gente sabe que não é bem assim, porque o pecado exige conhecimento da lei. A gente tem que conhecer a lei para que a gente tenha, né, o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo de errado. Por isso Deus trouxe a lei a Moisés, por exemplo, porque até então ninguém sabe, só fazia, pecava, obviamente. A moral que Deus colocou dentro de nós, isso nos afastava de determinadas ações, mas a partir do momento que você tem a lei, aí você teve conhecimento de que eu não devo fazer determinadas coisas. Então a refutação, né, que é falso também, o pecado exige conhecimento da lei, não se erradica o pecado apenas com instrução, não. Agora aqui, uma teoria que a gente acredita ser a posição bíblica, né, que é a livre escolha. O pecado resulta de uma inteligência livre, dotada de senso moral e poder de escolha criada por Deus para a comunhão. Nós somos livres para escolher se vamos obedecer à vontade de Deus ou se não vamos. Adão tinha uma escolha, Deus falou, daquela árvore você não vai comer. Você tem a árvore da vida, de todas as árvores que estão no jardim, incluindo a árvore da vida, porque lá no jardim do Éden nós tínhamos duas árvores importantes, que era a da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembram disso, né? Não era só a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida também estava lá. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerás. Adão, você tem a Pangeia inteira, você tem o planeta inteiro para comer. Aquela não. Aí ele vai e come. Mas por livre escolha. Ele escolheu comer. Mas foi, aí começa, né? Não, mas foi a mulher que o senhor me deu. Aí a mulher, não, mas foi a serpente. Aí um vai empurrando para o outro, né? Ninguém assume a culpa. Começa daí. Quando o pecado entra, pronto, já está aí. Ninguém assume nada. E a gente vai ver as consequências disso depois. Mas eu quero ler aqui a primeira parte do livro, que eu achei muito interessante, eu acho que a gente tem que debater nesse momento. Olha, o autor ele diz bem assim, ó, o assunto do pecado é problema assaz debatido. Alguns negam a realidade do pecado, mas agir assim é iludir-se a si próprio. Ele cita aqui 1 João 1,8. Vamos ler 1 João 1,8? Zé Lucas, lê para nós João 1,8. Leia em voz alta. Não, 1 João. Primeira carta de João. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso aí. E fazer de Deus um mentiroso. Leia o 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então é isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se a gente diz que não tem pecado, nós já estamos pecando. Eu lembro do meu pai, incrédulo. Ele fala, eu não tenho pecado nenhum. Ah, não? Bebia, fazia um monte de coisa. Eu sou bom, eu não tenho pecado. Quantos de nós já não pensavam assim, né? Não é? Eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações, eu não tenho pecado nenhum. Nós nos enganamos a nós mesmos, porque a raiz do pecado já está em nós. Outros se riem do pecado, mas a Bíblia diz que os loucos zombam do pecado, Provérbios 14, 9. Outros se orgulham dos pecados que cometeram. Tem essa ainda. Lê Romanos 1, 32. Pode ler, Zé. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não
esse é o mundão que a gente vive. As pessoas continuam no erro, continuam tropeçando, e há aqueles que aprovam o erro. A gente vê isso muito, quem não vive a realidade de uma escola pública, o que a gente mais vê é aprovar o erro dos outros. É o que a gente mais vê. Claro, a gente vê isso na sociedade como um todo, mas dentro de uma escola, onde o seu filho, a sua filha, fica por 9 anos da sua vida ali, sendo massacrado, bombardeado com tanta porcaria. Eu estou falando isso por causa própria, porque eu fui professor, tenho uma esposa professora e conheço a escola enfim, minha mãe trabalhou em escola, e eu não vi a hora de sair da escola, porque aquilo me fazia mal, porque é o tempo inteiro coisas erradas sendo incutidas na cabeça das crianças. Não estou dizendo que a ideia da escola é má em si, não, mas o conteúdo que se coloca hoje dentro das escolas, ainda mais hoje, é terrível, porque se confirma o erro do outro. Não, está tudo certo, não mexa com ele. Não, mas é assim mesmo, tem que ser assim. E o cristianismo e as ideias cristãs dentro da escola são rebatidas de forma feroz. Qualquer outra coisa não, mas o cristão não pode falar nada. Não estou falando que a gente vai ensinar religião, mas se você viver a sua religião num ambiente daquele, você vai ser perseguido. Você vai ser taxado de caretão, de bocó, de um monte de coisa. Aí você vê muitas pessoas, muitos cristãos, alunos, jovens e adolescentes, se conformando ao mundo para ser legalzinho ao grupinho, para ser legalzinho ao todo. Isso é um erro. Eu não posso me conformar ao mundo para ser aceito. Eu tenho que ser aceito por Deus. É isso que importa. Eu não posso pecar para ser legal para o outro. Eu tenho que não pecar para ser aceito por Deus. Continuando aqui. A atitude mais perigosa para com o pecado é essa, de abrandar, é aquilo que eu estava falando, abrandar ou apequenar a hediondez do pecado. José Lucas, procura aí no nosso querido Google, hediondo, o significado da palavra hediondo. Já ouviram falar sobre hediondo, né? Sempre aparece lá no jornal, fulano cometeu um crime hediondo. Repulsivo, horroroso, quer mais? Olha aqui, profunda indignação, o que é? Moral. Aí eu te pergunto, se não há Deus, existe moral? Porque muitos não acreditam em Deus. Se não tem Deus, não tem moral nenhuma. Mas a partir do momento que nós cremos que existe um Deus, existe uma moral absoluta a ser seguida. E nós temos que olhar para o pecado como isso, como algo hediondo, absurdo, horroroso, sujo. Toda vez que nós errarmos contra Deus, é isso que nós estamos mostrando para Deus. Nós estamos sujos, horrorosos, terríveis, por isso merecíamos a morte e a justiça de Deus. O pecado é muito sério, queridos. E toda vez que a gente olhar para esse assunto, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo. E o que o mundo tem tentado ao longo de décadas e séculos? Abrandar e falar, o pecado não é tudo isso, não. É tudo isso sim e muito ruim, porque o pecado leva à morte. Nós vamos ver mais para frente depois. Então tá. Olha lá, aqui é muito interessante, o autor coloca. Isso já lá atrás. Esse livro é um livro antigo. A psicologia diz que o pecado é um desajustamento. Você só está desajustado. É só vamos tomar um remedinho, você resolve o problema do pecado. É isso que a psicologia trata hoje. O importante é que eu não estou indo contra os psicólogos, nem isso. Mas tratar um pecado como um desajustamento também não está correto à luz do Evangelho. Tratar um pecado como doença, primeiro para que, como o biólogo falando, para que haja uma doença, a gente tem que ter um marcador biológico. Eu tenho dor de cabeça, a gente tem uma causa para aquela dor de cabeça. Estou com dor de barriga, eu tenho uma causa biológica que está causando aquela dor de barriga. Pode ser um parasita, pode ser, enfim, N coisas. Mas e problemas da mente? Onde está um marcador biológico para um problema da mente?
vocês conseguirem me responder essa daí, a gente conversa. Como é que a gente resolve o problema do pecado? É com remédio? Não dá. Então, a psicologia diz que é um desajustamento. Na biologia, pode achar que é uma doença. Ah, não, o problema do meu pecado é o parasita. Não, irmão, eu estou com um verme aqui que me fez pecar. O verme me fez adulterar. Estou com um problema aqui, uma giardia do roubo. Estou com uma ameba da fofoca. Não, esse verme é o verme do inferno, que nunca morre. Misericórdia. Misericórdia. A ética diz que é um lapso moral, né? A filosofia o toma como um tropeção ou queda no ascensional progresso da raça humana. Mas o apóstolo Paulo, a esse sim vamos dar ouvidos agora, diz na carta dos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem faremos se tentarmos alcançar clara compreensão do pecado, de suas consequências e qual modo a gente pode remediar esse problema. Daí poderemos combatê-lo melhor. Conseguiram entender? Conseguiram entender o pé que caminha hoje, inclusive dentro das nossas igrejas? Sobretudo, trazendo problemas pecaminosos. Ah, mas eu sou preguiçoso, aí vão falar que não, isso é... Aí eles vão te dar um monte de nomes. Mas, querido, você está pecando. E pecado só se resolve com arrependimento em Deus. Pecado só é resolvido ao confessar a Deus que você errou e se arrepender. Esse é o remédio para o pecado. Já estou até adiantando aqui o final da aula, da terceira aula. Mas não tem outro remédio para pecado a não ser arrependimento. É reconhecer que você errou e se arrepender. É simples assim. Eu não posso tratar um mau comportamento de uma criança e dizer que aquilo é um TDAH, por exemplo, ou que aquilo é determinado, enfim, um transtorno. Não, você errou, é pecado. Você tem que instruir os teus filhos a dizer que você errou contra Deus. É simples e direto assim mesmo. Hoje nós vemos mau comportamento na sociedade, aqui falando de novo, dentro da escola. Natália, coitada. Aí o comportamento X, Y, Z. Vão falar que é tal, mas nunca vão chegar, não. Obviamente que na escola nós não vamos falar que é pecado, né? Mas os pais cristãos têm que instruir. Tem que instruir. A gente não pode abrandar o assunto do pecado, jamais. Nós não podemos passar a mão na cabeça do irmão ou da irmã por conta de uma fofoca. Irmão, é pecado. Já ouviram, já perceberam que, por exemplo, na igreja nunca se fala sobre a gula? Não, mas isso é só um transtorno. Não, isso é pecado. Comer de forma desenfreada, aí depois fica obeso e não sabe por quê. Aí sim gera doença. Mas por conta de um erro. E todo o pecado escraviza o homem. Porque o que é a escravidão de algo? É a compulsão sobre algo. Obviamente que o diabo ele vai tentar em cada área das nossas vidas que a gente tem mais propensão a pecar. Uns na área sexual, outros na área psicológica, outros em qualquer área. Satanás ele te conhece muito bem. Só que aceitar as propostas do inimigo, isso depende de você, não de Satanás. E eu costumo dizer que muitas vezes nós somos mais diabo que o diabo. Às vezes o diabo olha, eu não tive essa ideia aí não, hein? Parabéns, hein, discípulo. Vou colocar essa na minha caderneta infernal. Meus irmãos. A gente não pode abrandar o pecado. Próximo slide, Angelão. Aqui o autor ele traz a respeito ele introduz no tema de pecado a respeito do mundo espiritual. Os irmãos acreditam no mundo espiritual, né? Ou acham que é mito, os anjos, os seres celestiais criados por Deus?
não é mito. Então o autor diz que eles não são lendas pagãs, né? São seres reais e inteligentes criados por Deus. Vamos ler aqui Salmos 148. Do 2 ao 5. Cento e 148, acho que é isso mesmo, né? Do 2 ao 5, diz assim, ó, louvem todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Amém? Só ficar com 2. Então existem os anjos, não é uma lenda pagã, os anjos existem, tá? Em hebraico nós temos malach, e em grego angelos, né, Ângelo? Você é um anjo, Ângelo. Angelos, que é a palavra hebraica e grega, né, que significa mensageiro, tá? Então esses seres celestiais são mensageiros de Deus para as nossas vidas, eles têm uma função específica, tá? E no seu estado original eles foram criados puramente santos para realizar a perfeita vontade divina. Então os anjos, eles foram criados para isso, para receber uma ordem divina e eles têm que executá-la. São seres puros que estão a serviço de Deus e trazem a mensagem de Deus para nós, tá? Mas teve uns lá que não guardaram a sua santidade, né? Próximo slide. Próximo slide, isso. O orgulho. Anjos que não guardaram o seu estado original foram atirados em trevas. Vamos lá, ler Judas 6. Vocês lembram dessa carta? Está lá perto do Apocalipse, Judas. Um capítulo apenas. Inclusive o nosso pastor tem um livro a respeito desta carta, né? O Triunfo de Judas. Leiam, é muito bom. Vamos lá ler a carta de Judas. Versículo 6, o que diz aí? E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, nós, através das Escrituras, nós vemos que alguns anjos, e eu digo alguns, foram bastante, porque a gente, pelas Escrituras, nós falamos, 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, por orgulho. Nós vemos por orgulho, né? E nós temos outro texto que diz, 2 Pedro, né? Ou 1 Pedro aí? Não, 1 Pedro, 2 Pedro 2,4. Põe para nós aí, Angelão. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então anjos também, por orgulho e escolha, pecaram contra Deus. Aí nós temos aí uns títulos, né, que a Bíblia nos traz. Volta lá no slide, por favor. Que é Satã, ou Satanás, que é o adversário, o grande opositor da vontade de Deus. E Diabo, o caluniador, o constante acusador do homem. Então nós temos esses seres, né? Satanás e seus anjos, que nós chamamos de demônios, vão ficar te atormentando a tua vida inteira, a fim de que você peque contra Deus. Mas ele vai pegar a sua mãozinha e vai lá te colocar, às vezes ele pega, né? Mas não, a vontade é nossa. O ir para a direita ou esquerda, isso é posicionamento nosso. O ir para frente ou para trás, isso é vontade nossa. O diabo ficar azucrinando no teu ouvido, ele vai ficar mesmo, ele vai te colocar várias oportunidades para que você erre contra Deus, como ele fez com Eva e Adão.
certo? Só que quem que escolheu? Quem que deu ouvidos? Deus tinha dado uma ordem, não come. Aí vem Satanás. A Eva, mira. Aí vem Satanás e usa uma serpente e vai lá jogar. Primeiro já estava meio esquisito, né? A Eva não se ligou, mas peraí, esses animais não falam. Já está meio estranho esse negócio, né? A serpente não. Essa serpente aí, não é? Então é decisão nossa entre pecar e obedecer a Deus, tá? Já vou terminar aqui no próximo slide, aí na próxima aula a gente continua. Próximo slide só, Angelão. Angelão, passa o slide para mim, por gentileza. Então, o princípio do pecado e a dignidade humana. Um animal pode pecar? Não, porque ele é governado por instinto. Ele não tem escolha. Portanto, se ele não tem escolha, ele não tem a possibilidade de pecar. Então, os animais não pecam, tá? Ah, mas ele me mordeu. É óbvio, ele se pisou no pé dele, ele vai te morder mesmo, é instinto. Ah, mas mano, fica pulando em cima de mim, meu cachorrinho. Óbvio, se você ficar dando raçãozinha para ele toda vez que ele pula, ele vai pensar, poxa, toda vez que eu pulo eu ganho, então eu vou pular. Não é? Ah, mas eu pisei no rabo da cobra e ela me picou. Sim, é instinto. Fui na África e fui andar a pé na savana africana. O leão foi e me mordeu. Óbvio, ele quer estar com fome, ele precisa comer. É instinto, então o animal não peca. Aqui o autor também traz a máquina, né? Hoje nós estamos vendo o avanço, né, da tecnologia, né, a gente já vê robôs, né, ciborgues, né, o Ângelo sabe bem, né, da robótica, os humanoides. Para quem assistiu o Exterminador do Futuro vai lembrar, né, como é que é o nome lá da empresa? Skynet. Manja dos filmes. A Skynet, né, só que máquina não tem vontade própria, ela tem que ser... Ângelo, máquina tem vontade própria? Você tem que programar ela para ela executar Então existe uma mente humana por detrás da máquina que programa ela lá para que ela faça aquilo que eu quero, não aquilo que ela quer. Embora as inteligências artificiais aí estão meio possuídas, enfim. Mas uma máquina em si não tem vontade própria, então a máquina não pode pecar, ok? Agora, e nós, homens? Nós temos personalidade moral livre, portanto, temos poder de escolha. Se temos poder de escolhas, existe sim a possibilidade de escolher o errado. E, gente, nós que temos a semente do pecado desde Adão, a nossa vontade sempre será errar. Sempre. O que nos impede de errar é obedecer a Deus, é conhecer a palavra. É conhecer a vontade de Deus. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu vou saber, poxa, essa atitude é errada. Minha carne está pedindo muito, mas eu não posso fazer porque eu vou desagradar a Deus. Então, olha lá, a chave do problema do pecado é a dignidade e a liberdade do homem, porque a gente sempre vai escolher errar. Sempre. O que nos livra dessa vontade é converter-se a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e andar de acordo com a vontade de Deus. Já viram uma criancinha? Desde pequeno, tendo atitude, mas como é que pode uma criança dessa idade fazendo? É a raiz do pecado. Dois irmãozinhos, um metendo tapa no outro, com raiva, com inveja. É assim. A raiz do pecado está em nós e a nossa vontade sempre será errar. Então eu vou deixar aqui, na próxima aula a gente continua. Mas o que eu quero que os irmãos entendam e saiam daqui hoje pensando é sobre a hediondez do pecado. O pecado é horroroso, é feio, é maligno. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é horroroso. Não tente abrandar o pecado, porque ele não é brando, porque o resultado do pecado é a morte. Satanás, através da serpente, disse para Eva, mas se vocês comerem, vocês não vão morrer. Colocou dúvida na mente de Eva.
De fato, eles não morreram naquele momento, físico. Mas o pior do que a morte física é a morte espiritual. É a segunda morte, como vemos nas Escrituras, que é ficar longe de Deus. Portanto, não abrandem o pecado. Para Deus não existe pecadinho, pecado e pecadão. Desobedeceu a Deus numa única coisa. Nas Escrituras a gente vê que se a gente errar um tio da lei, a gente já errou por todas. Ou seja, não tem escapatória. É só em Jesus que existe a escapatória para o pecado. É só em Cristo que nós recebemos o perdão dos pecados. E aleluia, que Deus nos deu uma escapatória. Para os anjos, como nós vimos que eles pecaram, não houve escapatória, eles já estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Por quê? Poxa, porque Deus não é bonzinho com os anjos? Não é isso. Imagine seres que sempre viram a Deus em sua glória, e ainda assim pecaram contra Deus. Para esses não existe mais solução. Mas Deus colocou uma solução para nós, e essa solução se chama Jesus Cristo. Amém? Não abrandem o pecado. Se afastem do pecado. É todo dia que nós temos que se afastar do pecado. Satanás vai colocar setas, colocar ideias. A escolha é nossa. Que caminho nós queremos seguir? Da porta estreita ou da porta larga? A escolha é nossa. Amém? Entenderam também a ideia aqui do baldinho? Quanto mais longe, mais a gente erra o alvo. Quanto mais perto, mais a gente acerta o alvo. Quanto mais longe da vontade de Deus, mais a gente peca. Quanto mais perto da vontade de Deus, mais a gente anda nos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está encerrada a nossa aula de hoje. Os irmãos podem tomar a sua aguinha.